Um dos momentos mais traumáticos e tensos no processo é quando o portador de esquizofrenia sofre uma recaída. Entende-se como recaída a piora dos sintomas que caracterizam a doença após um período de relativa evolução e estabilidade. Em geral, ocorre principalmente em virtude da interrupção do tratamento medicamentoso, ou quando o portador é acometido de uma situação inesperada, de estresse ou dor, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento. Essas situações, ainda que inesperadas e geradoras de estresse, podem ser gerenciadas quando a pessoa mantém uma adesão ao medicamento. Então, é necessário se entender que recaída é uma piora do quadro, mas não necessariamente ela implica em rehospitalização. Não é a mesma coisa. Uma pessoa recai quando pioram ou aumentam em intensidade as vozes, ou quando ele fica mais agressivo, ou quando ele fica mais agitado, ou ele começa a ter insônia. Esses são sinais de que a pessoa está tendo uma recaída. Outra questão é a causa das recaídas. A causa das recaídas pode ser, em muitos casos, quando o indivíduo interrompe o tratamento para tomar o remédio, ou então porque o remédio não foi suficiente para ele enfrentar uma crise, por exemplo, uma crise existencial, uma crise conjugal, uma crise no namoro ou no trabalho, uma coisa nesse sentido. Então aquele medicamento que ele está tomando não segura. Então aí é o momento do paciente ser levado ao médico e ver o que está acontecendo, a família ajudar e ver se ele pode aumentar a dose, se ele pode, por exemplo, ter algum tipo de medida que o ajude naquele momento muito difícil. Meu projeto com a terapia ocupacional acabou sendo voltar a estudar, né? Então eu passei a me preparar do segundo semestre em diante de 2001 para entrar no curso de filosofia. E acabei entrando no curso de filosofia da USP. E aí tive uma alta da terapia ocupacional, continuei só com a psiquiatra. E aí o que aconteceu? Justamente como é muito comum, eu estava bem, estudando com um grupo de amigos e tomando o mínimo, a dose mínima de medicação antipsicótica. Eu achei que podia parar de tomar o remédio, né? E eu parei, uns 4 meses depois eu tive uma recaída. Tem 2 aprendizados com esse quarto surto e último que eu tive. O aprendizado a gente não percebe quando está entrando em crise. Não tem nenhum sinal, não tem nenhum conhecimento racional que te avise que você está entrando em crise. Então, você passa a perceber as coisas de forma diferente, isso é realidade para você. Essa é a grande dificuldade da esquizofrenia. O que é sintoma para quem está olhando de fora, para quem está vivendo, é a realidade. A terapia ocupacional, com relação à esquizofrenia, ela funciona como um dos tratamentos que a gente chama de abordagem psicossocial. Então, dentro de um projeto de tratamento, dentro de um projeto amplo de tratamento, essa pessoa vai passar por diversos profissionais, um deles seria o terapeuta ocupacional. E a terapia ocupacional, ela é uma forma de intervenção muito baseada no fazer atividades, fazer junto a atividade, fazer atividade com o terapeuta, na terapia, durante a sessão de terapia, planejar atividades que podem ser desde começar a organizar as pequenas coisas do teu dia a dia, até chegar num projeto maior. Qual que é a importância da psicoeducação? Porque o tratamento da esquizofrenia, ele precisa ser feito com a medicação, isso é uma coisa fundamental, mas o tratamento não é só isso. O paciente, o familiar, ele tem que participar de outras intervenções, por exemplo, da psicoterapia, da terapia ocupacional, de oficinas, tem diversas intervenções, mas a psicoeducação, ela além de ser um tipo de intervenção, ela está presente em todos os outros espaços de tratamento do paciente. Por quê? Porque ela tem esse objetivo de informar
sobre a doença, de informar sobre o tratamento. E isso vai ser falado em todos os lugares que esse paciente passa. Então, o que a gente costuma dizer é que não é qualquer atividade, e não é simplesmente atividade pela ocupação, por uma ocupação do tempo, embora isso seja algo muito importante na vida da gente, mas é aquela atividade que te dá sentido à vida. Então, é alguma coisa que te ajuda a retomar, a entender qual é o sentido que o viver tem para você, né? Então, o viver com as pessoas, o viver dentro de um projeto que possa ser retomar uma atividade que você fazia antes, voltar a estudar, ou aprender um instrumento, ou desenvolver uma habilidade que você não sabia que você tinha, ou retomar alguma coisa que você fazia e que a doença te interrompeu. O futuro... meu futuro, eu não quero parar de estudar a guitarra, eu quero continuar estudando a guitarra, quero ver se um dia eu consigo alunos para tocar comigo, quero trabalhar com música. Eu faço trabalho voluntário na Abre também com o Jorge, né? Eles sabem que pode contar comigo quando tiver alguma coisa para eu fazer. E é isso. Então, todos nós sabemos em medicina, e esquizofrenia é um problema médico, que não basta só ele não ter delírios, ele não ter alucinações, mas ele fica só o tempo todo em casa. Não, ele tem que ter algum tipo ele tem que fazer um esporte, ele tem que fazer ter algum tipo de trabalho, ele tem que estar inserido num grupo social, ele tem que ter amigos, ele tem uma namorada, ou ele pode vir a se casar, enfim, ou se ele é casado, manter o casamento, ele tem que ter uma melhora nessa qualidade de vida, não há dúvida nenhuma. Então, o que a gente sabe hoje em dia, sim, não basta a melhora nos sintomas, é preciso melhorar a qualidade de vida. Nisso, os medicamentos e o trabalho psicossocial, psicoeducacional, ganham uma importância muito grande. Eu estou com 29 anos. Eu comecei a escutar voz com 16 anos. E hoje eu estou bem, eu estou me tratando no Proesc, estou trabalhando com o Jorge, né? Eu trabalho como voluntário da Abre, eu aplico o questionário de avaliação do Proesc. O ano mais feliz da minha vida que eu estou namorando. Estou super feliz de namorar minha namorada, não sei se pode citar o nome, que é Cibele. Estou apaixonado por ela. E estou feliz, sim, eu tomo remédio. E a mensagem que eu quero dar é assim, que a pessoa que tem a doença pode ser feliz. Se você vai na TO, se você vai no psicólogo, se você se trata a doença, você consegue ter uma vida normal e feliz. Que uma professora de direito dos Estados Unidos se apresentou diante de uma plateia e ela falou, olha, eu tenho esquizofrenia, eu tomo remédio, tudo. E o apresentador disse o seguinte, a doença não define a pessoa. A pessoa não é definida pela doença. A pessoa é esquizofrênica. Ela é uma pessoa que tem esquizofrenia. É diferente. Então ela vai conviver com a esquizofrenia e vai procurar lidar com isso como quem lida com asma, quem lida com diabetes, quem lida com pressão alta, quem lida com depressão e assim por diante. Então não é uma doença que define uma pessoa. Isso é muito importante. Sou quem me conhece e quem de mim sabe. Sou meu esposo, sou meus filhos, sou meu pai no que trago dele em mim e minha mãe na matriz exata da minha genética. As sementes das árvores que planto em meu caminho me foram dadas há tempos e são cultivadas com o carinho e afeto com que me relaciono com os que me cercam. A vida, essa experiência individual única, é uma viagem cujo segredo está em seu solidário compartilhamento com os que reconhecemos como nossos pares. Quero que as pessoas entendam que sou como os outros. Sou um indivíduo e deveria ser tratado como tal pela sociedade. Não deveriam fechar-me numa caixa com etiquetas de esquizofrenia. Quanto mais vivo, mais percebo que não sou o único que se sente assim, diferente. E me questiono, por que ficar preso a um rótulo? Talvez eu seja apenas um ser humano como qualquer outro, com inseguranças, falhas e tudo mais. Talvez eu deva ter o direito de ser o que sou e ser tudo, criador e criatura, parte infinita de Deus e o todo que está em mim, o mar e a areia.
Música